um passeio de roda gigante, os dias de quem convive com a depressão são caracterizados por altos e baixos. Momentos de alegria e outros de profunda tristeza, que muitas vezes não têm explicação. Quando o médico me passou, olha, a senhora está com problema emocional. Eles não falavam tanto depressão, problema emocional. A senhora vai ter que tomar esse remédio. Era tudo controlado. A depressão não é vida. Ela se esconde dentro dela mesma, só que dentro dela mesma está tudo ruim. Fiquei 7 dias dentro de uma clínica, aí tentei fazer pelo governo, pelo CAPES, então, psiquiatra, psicólogo, tomei remédio, aí misturei remédio com as drogas, com a bebida, tive uma reação alérgica. Foi uma luta incessante, a minha família não sabia mais o que fazia. O que eu ouvia deles era, olha, eu sei que a qualquer momento eu vou receber um telefonema de que você está morto. Assim como uma doença degenerativa, a depressão vai tirando aos poucos do indivíduo o ânimo. É como se a vida perdesse as cores e nada mais fizesse sentido. De forma paralisante, o trabalho já deixa de ser importante. Os estudos são vistos como fúteis e até as coisas mais básicas são deixadas de lado, como comer e até mesmo tomar banho. Depressão é uma doença que diminui a iniciativa. É muito difícil a pessoa ter iniciativa para lutar contra uma doença que ataca a iniciativa. Tristeza é um sentimento normal da vida diante de uma adversidade e de um revés. Já a depressão é um quadro clínico bem complexo, no qual pode haver a tristeza. Mas na depressão também há, além dos sintomas afetivos, há sintomas cognitivos. O modo da pessoa pensar está dificultoso, a memória está dificultosa, a dificuldade de concentração. E há sintomas físicos também, alterações do sono, alterações do apetite, cansaço, fadiga. Gleide falou sobre sua luta contra a depressão. Pelo fato de eu já trabalhar na saúde, então a gente identifica melhor o seu estado, né, físico e emocional. E aí eu vi que eu já estava perdendo a memória, estava com dificuldade de verbalizar, muito chorosa, né? Então isso identificou que eu tinha que, eu tenho que voltar ao meu tratamento. Ela faz tratamento desde os 28 anos, tem 54 agora. São idas e vindas, com medicações que nem sempre surtem efeito. A médica pediu para que eu começasse a fazer exercício físico, o que é muito bom para o emocional. E estou aqui lutando para que eu fique bem. Porém, tantas tentativas ao longo da vida, com pouco resultado efetivo, fortalecem a desesperança de um futuro diferente. Depressivo não consegue infelizmente, ser totalmente feliz. Não consegue ter alegria, entendeu? Então é isso que é bem complicado. Não é apenas a depressão que tem levado muitos ao desespero em busca de solução. A ansiedade, por exemplo, também tem se caracterizado como um dos problemas mais comuns no mundo. Assim como casos de insônia, síndrome do pânico e transtornos alimentares, que têm crescido a cada ano. Condições que desafiam a ciência. O vazio na alma, que independente do status pessoal, rico ou pobre, famosos ou anônimos, todos estão sujeitos. Um cenário que preocupa. Afinal, se remédios são paliativos e exercícios apenas regulam o funcionamento do organismo, como acabar com a dor na alma e voltar a enxergar a vida de forma leve e alegre? Onde buscar ajuda? Está no ar o seu programa Não Desista, e o Não Desista de hoje abriu com essa matéria que mostra as diferentes faces da depressão. Não são poucas as pessoas que têm sofrido com este mal, é o mal do século. Milhões de brasileiros já foram diagnosticados com a depressão e a principal pergunta é essa, né? O que fazer? Pastor Renato está aqui conosco hoje participando dessa programação. Nós sabemos, Pastor Renato, temos atendido várias pessoas que chegam na Universal enfrentando algum tipo de doença relacionada à depressão, com crises de ansiedade, pessoas que simplesmente não conseguem encontrar a paz interior. Olá, Bispo, e todos que nos acompanham agora.
E o principal fator de tudo isso, a ansiedade, as preocupações, o imediatismo, o fato, né, bispo, hoje de muitas pessoas estarem querendo resolver as coisas de uma forma muito objetiva, como se houvesse ali um botãozinho, um clique, em que ela apertasse e tudo se resolvesse de imediato. Só que a gente sabe que não é assim. Porém, através dessa programação, nós vamos mostrar para ela que existe um caminho para ela sair dessa situação, ou se é um familiar, ela pode ajudá-lo também. Pois é, desde já nós gostaríamos de apontar para você o que está aqui na tela, olha. Vinde a mim. Foi o próprio Senhor Jesus que fez esse convite. E a gente vai falar a respeito disso para poder ajudar você que está aí do outro lado e talvez se identificou com este problema, ou está passando por um quadro depressivo, sofre com crise de ansiedade, vive à base de uso de remédios de uso controlado, ou tem alguém assim na sua família. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS Espiritual. A central de atendimentos está à sua disposição a partir de agora, o 11 3573 3535 para ligar e através do 11 3573 3500 pelo WhatsApp. Nós temos também o serviço pastoronline.com, onde você pode receber um atendimento, não é com robô, é uma pessoa que está do outro lado, você vai conversar, você vai desabafar e vai receber a orientação que você precisa. Você vai acompanhar agora a história de uma família que chegou na igreja através da mãe, a primeira pessoa, Delíria, que chegou com problemas terríveis, porque ela veio de um divórcio, uma traição, um filho que ficou totalmente revoltado, ela caiu num estado de depressão, tentou o suicídio e assim ela chegou na Universal. E você vai acompanhar a luta dela para salvar-se a si mesma e, consequentemente, salvar seu filho e toda a sua casa. Bispo, eu cheguei na igreja muito derrotada, como todo mundo chega, né? Por causa do fim de um casamento de 14 anos, houve uma traição, aí essa traição, esse casamento, houve o divórcio, e eu fiquei muito mal e eu cheguei na igreja nessas condições, querendo tirar a minha vida e a vida do Rodrigo, que na época tinha 14 anos. Aí conheci um amor maior, que era o amor do Senhor Jesus, entendi que eu era uma alma e que precisava de salvação, aí lutei por mim, passei pela libertação, aí eu comecei a minha luta pelo Rodrigo. Fez 18 anos, comprou carro e aí começou. Ele foi para as noites, ele foi para as baladas, ele bebia, ele batia com o carro. Nesse período de 18 anos até mais ou menos 25 anos, tudo que ele ganhou foi para gastar com carro, para consertar carro de batida, para pagar multa de carro, porque ele mexia nos carros, ele rebaixava, ele tirava peça, ele botava peça, ficava ilegal, né? A polícia pegava e assim começou a minha luta com ele. Quando eu tinha 13 anos, né, eu estava indo fazer um trabalho de escola e eu presenciei o meu pai na casa dessa moça que foi a traição. Você pegou ele? Isso. Uhum. E aquilo causou um trauma muito grande, porque eu conto para minha mãe, né? Ia destruir um casamento, porque eu ia na casa dos meus amigos, eles já tinham os pais separados, e eu tinha o meu pai e minha mãe casados. Eu era feliz por aquilo, né? Uhum. Mesmo com as brigas, era uma guerra. A gente, os finais de semana, geralmente faz um almoço em família, o meu pai ia para o bar, e acabava sempre em briga, né? Depois da separação, como é que você ficou? Depois eu não quis mais ir para o colégio, né? A minha mãe, sozinha, comprava livros caríssimos para mim estudar, e eu pegava o ônibus, vinha para aqui para o centro, ia para fliperama e não ia para o colégio, uhum. né? Isso ela sozinha, batalhando sozinha. E aí quando eu fui ficando mais velho, 16, 17 anos, começou bebida, começou baladas, né, bispo? Eu não me envolvi totalmente no tráfico, mas eu vivia em bocas de fumo, onde eu comprava muito produtos de receptação, de furtos, eu receptava, né? Uhum. Eu chegava em casa com mochila cheia de relógio, computador. Tudo roubado? Tudo roubado. Cheguei a bater o carro com 11 pessoas dentro. Meu Deus. De um Chevette. 11 pessoas dentro. 11 né? num Chevette. 11 num Chevette, bispo. Misericórdia. É o que o diabo faz, né, bispo? Cheguei em casa por várias vezes em coma alcoólico, né? A minha mãe vindo para a igreja e eu chegando carregado. A gente se conheceu, né? Porque parece que o mal atrai, né?
E aí, nessa situação, a gente andava com arma dentro do carro, droga que a gente guardava, muita bebida, a gente se batia, ele vivia arranhado, a gente quase se matava. E a gente ficou nessa situação casados 3 anos, conhecendo o testemunho da minha sogra, vendo a conduta dela. Ela não ficava assim em cima, vamos para a igreja todo dia. Mas a gente via que a vida dela era diferente. Mas, mesmo assim, a gente ficou 3 anos numa situação destruída. Tivemos uma filha e ela via toda a situação. Passávamos necessidade financeira, muita dificuldade. Todo o dinheiro que a gente ganhava ia para o carro, para som de carro, para a bebida. E dentro de casa faltava tudo. Esse Chevette era o amor da sua vida, né? Olha, eu endeusava esse Chevette, bispo. Eu endeusava, foi gasto muito dinheiro. Até a minha mãe gastou também. Pegava os cartões de crédito dela, passava para comprar som para o carro, né? E foi 5 anos endeusando esse carro, bispo. O que a senhora fez no altar que a senhora pode dizer que foi o que mudou, que deu essa virada de chave na vida do Rodrigo? Chegou um momento da minha vida que eu ouvi uma palavra que saiu do altar, que o pastor pregou assim, ó, você vem aqui na igreja, você luta pela sua família, luta pelo seu filho, você diz que entregou a vida dele no altar, mas aí quando vem o problema, você se desespera, você chora, você fica sem dormir, é porque você não entregou a vida do seu filho no altar. Aquela palavra me despertou. Foi aonde eu comecei a deixar ele. Como a Chayane falou, eu procurava dar um bom testemunho. Eu nunca deixei de fazer as campanhas, de fazer tudo por ele, mas eu não me preocupava mais. Eu só falava para ele, meu filho, o que você fizer de errado, você vai ter que responder e eu não vou lhe ajudar. Tanto é que eu deixei ele várias vezes em situações difíceis, na mão da polícia, virei as minhas costas e falei, você vai ter que se virar sozinho. E eu falava para Deus, Senhor, eu não posso pedir muita coisa para o Senhor, porque ele está no erro, ele vai ter que pagar. Mas tem misericórdia da alma dele e não deixa ele ser injustiçado. Mas o que ele faz, ele vai ter que pagar. Quando foi que você decidiu largar essa vida? E até que teve uma situação onde ela me deu um tapa no rosto. Aí eu peguei ela pelo pescoço, na frente da nossa filha, tinha 1 ano e 8 meses. Aí depois dessa confusão, ela botou um ultimato, né, bispo? Ou a gente procura ajuda, ou vai pegar a nossa filha e ir embora. Foi aí que eu decidi, né, buscar ajuda. E antes disso eu falava mal da igreja, falava que a mãe vinha dar dinheiro para os pastores, né? E aí a gente veio numa reunião de quarta-feira, e de lá para cá, né? Só que assim como a gente se entregava para o mundo, bispo, a gente colocou toda a força. Então, com a mesma intensidade que você se entregou para o mundo, vocês se entregaram para Deus. Se eu bati o carro com 11 pessoas dentro, se eu puder botar 11 pessoas para trazer para a igreja, a gente fazia. A gente se libertou, né? A gente foi buscando, recebemos o Espírito Santo. E aí foi tudo se transformando aos poucos, né, bispo? Como é que é o casamento hoje? Graças a Deus, bispo, a gente tem diferenças, né, dificuldades, mas a gente cura o que está dentro, né? Porque os traumas que vêm da família, a gente consegue vencer. Tu não vive escravo, como a gente vivia antes. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é sobre o testemunho da minha sogra. Ela não ficava vivendo uma coisa e pregando outra. E isso a gente conseguia ver nela. Vocês viram Jesus nela depois que ela se entregou para o Senhor Jesus? Exatamente. A gente perturbava, a gente incomodava, brigava, e ela nunca veio com uma palavra ruim. Sempre era com uma palavra de Deus pode transformar, Deus tem poder, se vocês se entregarem. E foi o que a gente fez. Vocês estão na fé há quanto tempo? 11 anos a gente 11 anos vocês estão na fé, né? E ele entrou na sua vida? Ele fazia parte do ciclo de amizade. E depois que eu me converti, eu ficava sempre, eu não imaginava, né? Eu ficava sempre falando, não, eu agora para casar com alguém, só se for de Deus, convertido, senão não quero. Aí ele se interessou, se atentou e começou a vir para a igreja, sem eu convidar, sem nada. Quando eu vi, eu já estava vindo sozinho, já estava fazendo propósito, já estava fazendo fogueira santa. Foi o ano que aconteceu e estamos 14 anos casados, Deus abençoando, abrindo as portas, sempre dando a direção. E é como a Chayane falou, né? O melhor de tudo não é pregar, né? Porque pregar qualquer pessoa pode falar, mas é viver. O que a gente fala, a gente tem que viver aquilo. O que é o Espírito Santo para você, Fabiano? O que ele representa? Sem o Espírito Santo eu não consigo respirar, eu não consigo acordar. Eu todo dia, quando eu acordo, eu agradeço a Deus
né? Porque sem ele eu não seria nada, né? Assim como o Rodrigo tem um testemunho dele, eu também tenho o meu. Eu também vivia nas drogas, eu também, quando eu me vi, eu vi os meus amigos fazendo crack dentro de uma panela onde uma mulher dava comida para os filhos. Meu Deus. Aí onde que eu realmente eu decidi buscar a Deus, onde que entrou a Adelira. Porque eu vi ela passando, voltando da igreja, e eu naquela casa ali dos amigos, fazendo crack, fazendo festa, fazendo tudo que tinha para fazer. Eu disse, pô, ela está voltando da igreja, está voltando feliz, com um sorriso, e eu tenho que buscar isso para mim. E hoje, primeiramente, agradeço a Deus e agradeço a ela também por me mostrar esse Deus vivo e poderoso. O que é o Espírito Santo para a senhora? Poxa, o Espírito Santo é a base de tudo, né, bispo? Porque sem o Espírito Santo a gente não é nada. Foi isso que eu entendi quando eu comecei a buscar pelo Rodrigo e eu deixei de mão, porque às vezes a gente quer começar uma construção por cima e não é a construção, tem que ser por baixo, pelo alicerce, né? Porque se o alicerce não estiver bom, vai desmoronar tudo. Então, foi onde eu busquei o Espírito Santo e eu me fortaleci com Deus, porque eu sabia que se eu tivesse forte com Deus, as outras coisas eu ia vencer. O que é o Espírito Santo para você? Bispo, o Espírito Santo é a única coisa que vai fazer a gente suportar a fraqueza, né? Aquilo que fazia a gente pecar, é a única coisa que vai fazer que sustenta a gente, né? A fraqueza, o pecado vem todos os dias para a gente. Então, o Espírito Santo é o que blinda a gente, né? Contra tudo isso que o diabo, cada dia mais, vem com mais força. Então, o Espírito Santo é tudo, né, bispo? O que o Espírito Santo representa para você? Na nossa vida, bispo, nessa caminhada de 11 anos que a gente está na fé, a gente já passou por perseguições, a gente já perdeu familiar, a gente já passou dificuldade financeira e a gente só suportou e suporta até hoje por causa dele. Quer dizer, a vida cristã não é uma vida de mar de rosas, é uma vida de luta, de guerra. Muita luta, mas de vitória também, né? Muita vitória. Porque o Espírito vitória, Santo está lá. Porque ele está com a gente, graças a Deus. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Fiquem firmes até Jesus voltar. Graças a Deus. Amém? É isso que Deus tem feito, é isso que o Senhor Jesus faz quando a pessoa vem a Ele. Pastor Renato, nós vimos aqui, né, milhares de pessoas participando da concentração de fé e milagres, numa só fé, em um só Espírito, buscando um só Deus. Não tem como Ele não responder. Com certeza. E é aquilo, não é um estado de emoção, simplesmente, os minutos que as pessoas passam aqui, mas é a fé que elas recebem que dá a elas a sustentação, bispo, para vencerem as lutas do dia a dia. Todas elas têm suas lutas, independente de qualquer que seja o seu problema, mas uma coisa é certa, essas pessoas vêm, mas quando saem daqui, elas saem com a certeza de que tudo há de ser diferente. E você pode fazer parte dessa multidão. Neste domingo, esteja conosco. Daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, nós vamos começar a concentração de fé e milagres. E se você diz assim, olha, eu estou trabalhando, como é que eu faço? Então você pode vir à noite, às 18 horas, porque nós também teremos nesta reunião este propósito do Vinde a mim. Jesus está chamando a todos. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Desde que eu me conheço por gente, eu fui uma pessoa deprimida, uma pessoa muito triste, complexada. Tinha muitas brigas dentro da minha casa, então isso cooperou para essa tristeza que eu sentia. Logo com 10 anos, meus pais se separaram e foi um baque muito forte para mim. E aí aquela tristeza só aumentou. E aí eu fui conhecer o mundo e aonde eu me envolvi com bebidas, com drogas, com prostituição. E daí esse vazio só aumentou cada vez mais. E aí numa dessas baladas eu sofri um abuso. E depois que eu sofri esse abuso, é como se aquele buraco no meu peito aumentasse 10 vezes mais. Eu tinha crises de raiva, de ira, então como eu não conseguia me controlar, o meu alívio era o cigarro. Eu fumava um atrás do outro e por muito tempo da minha vida eu vivi com essa tristeza, com esse complexo de inferioridade. Sempre me achava pior
do que as outras pessoas. Sempre me via como o patinho feio, embora as pessoas falassem, às vezes elogiava, mas eu não acreditava naquilo. Eu sempre me via como a pior das pessoas. Eu já havia frequentado a Igreja Universal uma vez, mas por dar ouvidos à voz do mundo, eu me afastei. E aí, num desses momentos difíceis da minha vida, eu lembrei da igreja. E daí eu voltei. E Deus, ele foi transformando a minha vida. As áreas da minha vida, ele foi transformando, foi me libertando da depressão, daquela tristeza. Só que ainda faltava alguma coisa. E eu tinha esse entendimento, peraí, está faltando alguma coisa. Foi aí que me foi apresentado uma proposta que iria transformar de fato a minha vida. E eu ouvi a voz do próprio Deus falando comigo, o que eu precisava fazer. E daí eu decidi a desativar todas as minhas redes sociais, decidi a me ausentar até de amizades, de ficar com conversas aleatórias que não eram da fé. Ouvia todos os dias a palavra amiga do Bispo Macedo. E eu lembro que sempre quando finalizava a palavra amiga do Bispo Macedo com testemunho, eu ia buscar o Espírito Santo. E eu passei a buscar o Espírito Santo também em casa, porque eu não tinha momentos com Deus em casa. Então eu passei a buscar o Espírito Santo em casa. E acabava o testemunho, eu ia lá buscar. Todos os dias Deus, ele me mostrava algo que eu precisava abandonar, algo que eu precisava abrir mão. Deus mostrou para mim que eu precisava perdoar, que eu ainda não tinha perdoado. E ali eu fui até o altar e falei para Deus daquela mágoa que eu tinha daquela pessoa. Citei o nome daquela pessoa e falei tudo para Deus que estava dentro de mim a respeito daquela pessoa. E ali eu perdoei aquela pessoa e eu recebi o perdão de Deus. Eu me lembro que eu estava totalmente entregue a Deus. E eu lembro que eu me preparei naquele dia. Preparei a minha melhor roupa. Fui dormir cedo. E eu só ouvi a voz de Deus falando assim para mim: creia. E aí quando foi no último dia, primeira reunião do dia, eu buscando o Espírito Santo, na hora que o bispo determinou, receba o Espírito Santo, ali eu recebi a paz, uma paz que eu nunca tinha recebido antes, que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. E ali ele falou: eu sou com você. E foi a maior e melhor coisa que aconteceu na minha vida. Literalmente foi um divisor de águas que aconteceu naquele dia. A paz, a alegria tomou conta do meu ser. De uma forma que eu falo que nem o nascimento da minha filha, que foi um dia muito importante para mim, não é comparado a quando o Espírito Santo vem ao nosso encontro. E depois daquele dia, eu passei a ter o dono da paz dentro de mim, porque eu decidi a crer, não acreditar, mas crer nele. E essa proposta foi a proposta do jejum de Daniel. Hoje eu tenho paz dentro de mim. Hoje eu sou livre da depressão, da tristeza. Hoje eu sou livre da mágoa. Eu sou livre da raiva. Hoje eu sou uma mulher casada, tenho uma família abençoada. Hoje eu tenho paz dentro de mim. E eu que antes sempre dei ouvido às vozes do mundo, às vozes das pessoas, hoje eu ouço a voz de Deus, que direciona toda a minha vida pelo caminho certo, que me guia por onde eu devo ir. É Ele quem me guia. E eu aconselho a você que deixe de acreditar e passe a crer que o jejum de Daniel é a melhor oportunidade
para você se aproximar de Deus e receber a paz dele. Hoje a Tainá tem vida e vida com abundância, vida de qualidade. Essa vida de qualidade está à sua disposição. Pastor Renato, tudo depende de uma atitude de fé, né? Nós começamos o programa falando sobre isso, nós estamos nos aproximando do momento da oração e repetindo isso porque é ouvir e o colocar em prática. E quanto mais essa pessoa que está nos acompanhando agora, ela vai adiando, o tempo vai passando, mais o problema vai se prolongando. Mas se ela decide hoje tomar a atitude que é preciso, essa situação muda agora, pela decisão dela. Quer dizer, começa aqui dentro essa atitude de fé e com certeza ela verá o resultado, como nós apresentamos muitos testemunhos hoje. Nós estamos vivendo os 21 dias do jejum de Daniel em preparação para o domingo de ressurreição, 31 de março. E o que é o jejum de Daniel? Um período de 21 dias de abstenção de informações seculares, mergulhando na busca do Espírito Santo. Tirando todo aquele barulho, sabe? Tudo aquilo que não acrescenta, apenas traz mais preocupação, mais ansiedade, faz você ter um sono conturbado, deixa você irritado no trabalho, em casa, com a família. Você desliga isso daí e mergulha na busca de Deus. Se você quiser saber mais a respeito, hoje nós vamos falar a respeito do jejum de Daniel. É o primeiro domingo dentro do jejum. Se você buscar com todo o seu coração, certamente você vai encontrar. As portas estão abertas para você. Ninguém vai querer saber qual é a sua religião, ninguém vai perguntar nada a seu respeito, as portas estão abertas, todos são bem-vindos, só depende de uma atitude de fé. Daqui a pouco, às 9h30 da manhã, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, nós temos estacionamento gratuito e também creche para as crianças. E em todos os templos da Universal, basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar a Igreja Universal mais perto de você aqui em Santa Catarina e pelo Brasil e o mundo afora. Se você nos assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade de poder orar por todos que estão neste momento participando conosco, em casa, no trabalho, no hospital, numa clínica, num presídio, meu Pai. Onde quer que essa pessoa esteja, independentemente da situação em que ela se encontra, chega a ela o teu poder para dar forças, disposição, coragem para te buscar. Porque, meu Deus, o vinde a mim prevalece. O Senhor disse isso há quase 2000 anos atrás. E essa palavra é tão viva hoje quanto foi no dia em que o Senhor a pronunciou. Por isso eu te peço, toca nessa pessoa que viu os testemunhos, que ouviu o convite, e ela tome a decisão de vir, de buscar no Senhor a vida que só o Senhor pode oferecer. É o que nós determinamos pela fé. Aí onde você está, receba forças, receba paz, receba ânimo, receba vida para lutar e vencer. Meu Deus, nós determinamos a saúde física, emocional e espiritual de tantos quantos creem. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus e nos vemos aqui na Universal. Até lá.